Boa noite, gente. Meu nome é Alexandre Dutra Gomes da Cruz. Eu sou professor da disciplina optativa atualmente, né, entre outras disciplinas que eu leciono aqui nas ciências médicas, essa em particular, que é abordagem psicossocial do envelhecimento, né, onde eu e os alunos, né, temos discutido muitas questões aí sobre essa questão do envelhecimento no mundo contemporâneo e na verdade, isso que eu trago aqui hoje para conversar um pouco com vocês é uma pauta dessa disciplina, né? Uma pauta que eu considero da maior importância, onde eu tento integrar várias temáticas afins. Eu realmente não acredito que eu consiga falar de todas as que eu costumo abordar nas aulas no tempo de uma palestra, né? Mas a ideia é justamente ver o que eu consigo abordar aqui com o tempo que a gente dispõe. Então, assim, essas aulas elas vêm muito com essa ideia mesmo de abordar o aspecto do envelhecimento na nossa sociedade contemporânea em uma perspectiva bem ampliada, assim, né, na verdade, assim, sem enfim, questão social, questão psíquica, né, problemáticas próprias da terceira idade, baseadas em autores aí do campo, da psicologia, de outras áreas também, literatura, costumo trazer, então, vários recortes interessantes assim para pensar essa questão do envelhecimento, né? Então essas aulas eu vou justamente aqui hoje tentar trazer uma espécie de resumo delas, né? E abordar isso da perspectiva da velhice, do problema da velhice, do envelhecimento, da subjetividade e da sociedade contemporânea, né? Eu costumo sempre quando eu vou discutir essas questões trazer esse poema do Luiz Aragão que eu acho muito bacana, né? Vocês vão encontrar isso num seminário, né, do Lacan, né, um famoso seminário do Seminário 11, né, Lacan foi esse psicanalista francês, né, que traz aí, uma leitura bem interessante da psicanálise, né, um autor que a gente utiliza muito hoje em dia, e ali ele, nesse seminário, né, que se chama Os Quatro Conceitos Fundamentais da Psicanálise, ele vai dedicar boa parte desse seminário a discutir a questão do olhar, né? Enquanto dimensão pulsional, enquanto dimensão permeada de desejo, né? O olhar do outro, sobretudo, né? Não só olhar, mas também ser visto, né? Então, baseado nessa pauta, né, eu trouxe aqui para vocês esse fragmento desse poema que eu acho muito bacana para introduzir essa reflexão sobre o que eu propus, né? Então, é em vão que tua imagem chega ao meu encontro e não me entra onde estou, que mostra apenas. Voltando para mim, só poderias achar na parede do meu olhar tua sombra sonhada. Eu sou esse infeliz comparável aos espelhos que podem refletir, mas que não podem ver. Como eles, meu olho é vazio e como eles, habitado pela ausência de ti que faz tua cegueira. É um poema muito bonito, e ao mesmo tempo um pouco enigmático também, é daí que eu acho que vem muito uma espécie de poder de atração que ele exerce, para mim pelo menos, né, que fico ali muitas vezes pensando, né, o que isso, enfim, né, diferentes significações que isso pode desencadear, né, vamos dizer assim, né. Mas fica aí como uma reflexão preliminar para a pauta que eu proponho discutir com vocês a partir de agora, né. Inicialmente eu acho que tem a questão do contexto social, né, que eu acho que é sempre interessante começar por aí, né, que as incidências, né, do, do discurso capitalista, que é muito predominante hoje em dia, né, sobre o idoso. Claro que essas incidências não são unicamente negativas, né, mas eu vou aqui, por uma questão de estratégia de exposição, me ater mais às negativas, né. Podemos inicialmente dizer, né, se a gente considera a velhice numa perspectiva de um problema sócio-histórico, que o percurso da vida do sujeito não se reduz ao ciclo vital do organismo. São duas dimensões bem diferentes, né, que a gente tem aqui, né? As construções da idade elas são construções históricas e sociais, marcadas pelas contingências culturais. Sendo assim, ela não pode ser pensada fora do contexto histórico, político e econômico no qual se situa, que é questão de contexto, né? Então, numa sociedade industrial capitalista como a nossa, a, a produção e o consumo são os divisores de água para legitimar os espaços sociais que a pessoa ocupa.
Então, assim, de certa forma, isso já nos designa um determinado lugar, né? Quer dizer, à medida que a gente envelhece na sociedade, como a nossa, né, nós já vamos, de certa forma, sendo colocados nesse lugar, pelos outros, mas por nós mesmos, eventualmente, né? Eu gosto muito dessa passagem do Foucault, né, onde ele vai falar um pouquinho do poder disciplinar, que eu acho que expressa um pouco essa ideia de como que existe uma espécie de formatação, né, que a gente enquadra dentro de um determinado lugar ali, um lugar social que a gente ocupa. E é claro que o avançar da idade tem muito a ver com isso, né? É claro que diferentes formas, não só a questão que hoje tanto se discute de gênero, de sexualidade, né? Mas a questão da idade também pesa bastante aí para determinar um, né, vamos dizer, um certo lugar aí onde o sujeito vai se situar, né? Então, em qualquer sociedade, o corpo está no interior de poderes muito apertados que lhe impõem limitações, proibições ou obrigações. Então, Foucault aqui ele traz muito essa dimensão, vamos dizer, propriamente restritiva, né, do poder, né, onde ele se torna limitador, onde ele se torna mesmo com um certo viés negativo, né, de algo que poda, de algo que reprime, de algo que censura, né, que enquadra, enfim, né, uma perspectiva um tanto quanto negativa, como eu dizer, né? Então não existem sociedades livres de relações de poder, a partir da leitura que ele propõe, e os indivíduos são os efeitos dessas relações. O indivíduo é o resultado de inúmeros processos de objetivação que ocorrem nas redes de poderes que o captura, que o divide e o classifica. Ou seja, isso nos interessa para as reflexões que nós vamos introduzir, né? Porque sempre vai haver esse viés, vamos dizer, segregacionista, né, na sociedade, né, a partir do qual nós somos apreendidos, seja como corpo, seja como sujeito, né, somos agrupados entre outros semelhantes a nós por uma determinada característica, a idade, por exemplo, né, e recebemos uma espécie de nomeação, né, que designa essa categoria, que passa então a nos designar diante da sociedade, vamos dizer assim. E eu vou discutir isso com vocês logo mais aí, quando for falar um pouco dos estereótipos sociais. Então, trazendo um pouquinho dessa incidência negativa que eu já tinha antecipado, né, a gente pode aqui situar e contrapor uma sociedade capitalista como a nossa, né, contrapô-la com uma sociedade mais tradicional, né, e, e, e destacar, né, algumas características que vão compor aí a diferença, em particular no tocante à consideração ao idoso, né, como que isso vai modificar, né. Uma sociedade tradicional, ela é governada pela tradição, como o próprio nome já diz, que é aquilo que, né, aponta para uma valorização da herança cultural, proporcionando um sentido, né, uma continuidade histórica à vida, perpetuada em novas gerações. E isso a gente chama de generatividade. Eu não vou ter tempo de desenvolver nesse momento aqui, né, que é algo que faz parte da minha disciplina, que é um pouco da abordagem, né, do desenvolvimento psicossocial de Erik Erikson, né, que era um psiquiatra, psicanalista que tinha uma teoria do desenvolvimento né, enfim, abordava todo o processo de desenvolvimento humano, desde o nascimento até a morte, né? Então, o Erickson ele falava muito de generatividade, que é essa ideia de deixar algo positivo para as gerações seguintes. E aqui eu já usei o termo, né? Ou seja, o que há de positivo é aquilo que você transmite para as gerações que vão lhe suceder, né? Por outro lado, se as sociedades tradicionais são governadas pela tradição, as sociedades capitalistas elas são governadas pelo ideal de produtividade, né? Então, ela está centrada na exploração do trabalho, né? Na estigmatização do não trabalho, atribuída à indolência, ao vício e ao parasitismo, ou seja, ela valoriza o trabalho, né? Mesmo sabendo que o trabalho, quando eu falo valoriza em termos ideais, não quer dizer que é bem pago, né? Não uma retribuição propriamente monetária, mas uma retribuição, vamos dizer, moral, né? Quem trabalha, quem faz certo, né? Enfim, tem todo um viés aí do sujeito produtivo, do sujeito trabalhador, como uma pessoa boa. E aquele que não trabalha como uma pessoa, né? Enfim, vista sempre como vagabundagem, vadiagem, né? Enfim. Né?
As sociedades tradicionais, elas são governadas, então, por uma gerontocracia, né? Nesse caso, gerontos é que atribui aí ao idoso, né? O governo ao idoso, ou seja, é o idoso que ocupa os cargos mais preeminentes de poder por conta da experiência, por conta da autoridade, né? que, que o seu percurso, né, de vida, enfim, né, lhe autoriza, vamos dizer assim. Né? Então, a gerontocracia, ela, ela implica uma valorização, né, desses papéis sociais atribuídos ao idoso, normalmente associados à experiência, à, à tradição, né, como a gente acabou de ver, de aconselhamento, de generatividade, de aconselhamento das gerações mais novas, né? Enfim, orientação, transmissão da experiência, enfim. E a nossa sociedade, por sua vez, ela é muitas vezes gerontofóbica, ou seja, ela não é muito, não tende a se aproximar muito da questão do idoso, prefere se afastar, prefere separar esses sujeitos, né? E predomina uma visão de que o envelhecimento como um momento improdutivo, a pessoa aposenta e para de trabalhar. É como se ela tivesse uma morte social, vamos dizer assim, né? E um olhar muito negativo, como se assim, a pessoa idosa é aquela que precisa ser carregada por aqueles que produzem, vamos dizer, né? Um peso no ombro dos que produzem. Essa perspectiva que eu estou falando, assim, não é só o jovem que tem, muitas vezes, mas principalmente o próprio idoso que tem essa perspectiva, porque o idoso de hoje foi o jovem de ontem e que já via assim dessa forma. E o jovem de hoje que enxerga dessa forma é quem vai envelhecer, muito provavelmente se auto-recriminando por não trabalhar, enfim, ser um peso na vida dos outros. A gente vai escutar muito. Eu estou falando isso porque isso é algo que a gente recolhe muito da clínica com idosos. Né? A gente escuta muito deles, assim, né? De muitos sujeitos, essa expressão de uma espécie de auto-recriminação, de autodesvalorização, né? Nesse sentido. Então, a falência das tradições, ela é, em certo sentido, sempre complicada mesmo, se a gente pensar numa sociedade tradicional. Perder as tradições, né, vamos dizer assim, o declínio das tradições implica a perda do sentido de continuidade histórica. Isso acaba cedendo espaço ao que nós vemos hoje, né, que é uma sociedade do descartável, né, onde predomina o culto da imagem e a fetichização do corpo. Aliás, eu tenho a impressão que hoje, com a tecnologia digital, com o aparelhamento do olhar, das redes sociais, Instagram, entre outros, aí, né? Onde as pessoas gostam enfim, se projetar em imagens, em fotos, sempre passando muitos filtros, né? Para parecer, enfim, tem pessoas que você nem reconhece com esses benditos filtros, né? E, é uma supervalorização, uma inflação do imaginário, né? Em particular do corpo. Né? E nesse sentido, para o idoso, isso é algo que não é positivo de forma alguma, né? Porque justamente o que ele tem de melhor para mostrar não é propriamente o corpo, né? Porque o corpo é onde o envelhecimento vai mostrar suas marcas mais evidentes, né? Mas onde o idoso poderia se destacar, que seria no campo justamente o que a gente destacou ali das tradições, né? Da potência simbólica, da generatividade, né? E isso hoje está em declínio. Então, isso é um problema, vamos dizer, numa perspectiva social, que tende a desvalorizar aquilo que o idoso tem de oferecer de melhor. Né? Então, o ethos da tradição, que não deixa de ser uma forma de local, né, vamos dizer assim, local simbólico, né, lugar simbólico, né, que proporciona um sentido à vida humana, apazigua a angústia, fornecendo uma identidade, uma filiação, e enquanto função simbólica, estabelece uma continuidade histórica, né, conecta o passado com o futuro, que é o que a gente chama de projeto, né, para frente, né? E o idoso ele é, portanto, o representante, né, nesse viés aí, né, da memória coletiva, dos valores, dos ideais e da ancestralidade, tendo aí seu lugar social. Então, como eu ia dizendo, nessa sociedade do descartável, né, que o que está velho que a gente joga fora, o que é valorizado é o que é novo, né, o que é novo é o que é bom. Né? Então, a gente tem sempre aí produtos, né, anunciados como novidades, o novo telefone celular, a nova televisão, né? E tudo que é novo vem como uma coisa positiva. E o que é velho vem como uma coisa meio negativa, vamos dizer assim.
né? Então, né, nessas sociedades governadas aí, né, pelo ideário, né, de produtividade, né, reina aí, então né, uma ordem de produtividade na qual o idoso acaba muitas vezes marginalizado, né, com perda de prestígio, né, e marcada também por uma ausência de um lugar simbólico para a velhice. Em contraposição a isso, a gente observa, por outro lado, né, vamos dizer assim, uma outra perspectiva, que essas sociedades, que a gente poderia também chamar de sociedades de consumo, né, oferecem uma vasta gama de opções, né, vamos dizer assim, no mercado das maquilagens e cirurgias plásticas, por exemplo. Toda essa indústria, né, vamos de cosmético, né, de embelezamento artificial, né, botox, entre outras coisas aí, cirurgias plásticas, enfim, né, que acolhe a velhice como uma nova parcela de consumidores, mas sempre buscando apagar os seus sinais mais evidentes. Tragados pelas ofertas de mercado inseridas nas redes da indústria farmacêutica e cosmética, muitos idosos buscam a qualquer preço desfazer-se das marcas deixadas pelo tempo. Inclusive, isso hoje vem ganhando um mercado cada vez mais amplo, né, com pessoas muito jovens, né, já procurando esses serviços, né? Volta e meia a gente vê isso aí, homens ou mulheres muito jovens que já fazem cirurgias, né, de embelezamento e coisas do gênero, assim, um certo exagero, inclusive, nessa época. Aqui é interessante como tema de reflexão, né, que vem da literatura. Acho que a literatura ela oferece um pouco de tradição, então eu estou sempre recorrendo um pouquinho a personagens famosos, né, histórias que tangenciam a problemática que a gente está discutindo, que aqui no caso é o romance famoso do grande escritor, o Oscar Wilde, né, O Retrato de Dorian Gray. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu recomendo muito, acho um livro fabuloso, né? Então, em uma sociedade, né, onde as pessoas são avaliadas pela sua produtividade, envelhecer significa muitas vezes viver com dificuldades econômicas, sentimento de baixa autoestima e desvalorização social, né? Chegada da velhice é frequentemente vista como um evento negativo, associado a doenças, a ócio, né? Contrastando com valores culturais que priorizam a beleza, a saúde e a produtividade. Isso eu acho muito claro. No caso do livro do Oscar Wilde, o interessante é porque, né, o uso do recurso ali, a história, né, o autor ele fala, né, de uma espécie de pacto ali, né, que o protagonista teria feito com forças ocultas, né, para poder manter sua imagem intacta, incólume, vamos dizer assim, ao sinal dos tempos. Ou seja, o protagonista não para de envelhecer, ele se mantém jovem enquanto as pessoas envelhecem e vão morrendo, ele permanece jovem. E toda a velhice que ele deveria experimentar, na verdade, vai ser projetada num retrato, né? E daí vem o título da obra, o Retrato de Dorian Gray, porque é no retrato que vão aparecer as marcas do envelhecimento. E não apenas do envelhecimento, mas também as marcas de um certo egoísmo, de uma certa negatividade moral que vão começar a pautar esse personagem. Ou seja, quanto mais o tempo passa, mais vai degradando o caráter dele de forma mais geral, não apenas a imagem, né? No quadro que eu estou me referindo, da imagem, claro. Então, a realidade do envelhecimento tornou-se intolerável no mundo contemporâneo, uma vez que ela assinala o fracasso do projeto de transformar o homem em imortal, em belo, em poderoso, né, esse ideal de superação, né? Até hoje eu acho que a medicina busca isso de certa forma, né? A gente está sempre discutindo como viver mais, melhor. Então, é uma discussão sempre muito atual. Se a gente quer viver mais, a gente vai ficar velho. Então, essa discussão concerne a todos nós, vamos dizer assim, né? Na perspectiva da psicanálise, né, o Freud ele trazia essa leitura bem interessante, que eu acho, do mal-estar na civilização, né, que comporta uma certa crítica, né, à ciência, à sociedade técnico-científica propriamente dita, né, muitas vezes pautada por ideais hedonistas, né, sempre tentando se desvencilhar do sofrimento, buscando soluções práticas e rápidas para os seus problemas.
né? Soluções muitas vezes simplistas, né? Então, a gente pode dizer, né, a partir dessa reflexão que o Freud lança ali, né, em Mal Estado da Civilização, que o progresso científico não trouxe a esperada felicidade, não melhorou as relações entre os homens, não aliviou o medo das perdas, não aplacou a nossa angústia diante do nosso desamparo. Continuamos tão suscetíveis ao desamparo quanto sempre fomos, nesse sentido, né? Então, nós vemos assim que os progressos sociais, juntamente com toda a tecnologia que pôde prolongar a vida, não conseguiram diminuir a lacuna entre o envelhecimento corporal inevitável e um psíquico que nunca envelhece. Então, o Freud dizia sempre isso, né, que no inconsciente nós somos sempre jovens, né, nunca envelhecemos. Nunca, não existe morte, né, somos imortais também, né, é aquela raiz infantil, né, que a gente encontra muito nas crianças, vamos dizer assim, né, que, né, enfim. Então, isso é uma reflexão que eu acho interessante também para pensar essa atualidade que nós vivemos, né? Onde nós sempre imaginamos que vamos conseguir superar esses percalços com, enfim, né, recursos técnicos e coisas do gênero. E é nisso também que entra um pouco dessa reflexão que eu não vou aqui me alongar, mas que é sempre muito discutido, né? Que é o paradoxo do abrigo, né? Fica sempre como uma espécie de lugar de abrigo ou lugar de exílio. É muito interessante a controvérsia que esse tema desperta em discussões que as pessoas fazem, onde algumas são simpáticas à ideia, outras não, né? Mas né, nós podemos considerar que com esses ideais de racionalidade e produtividade, os quais eu já mencionei, a nova ordem econômica mundial impõe um ritmo de vida muito acelerado a todos nós, né? Muitas vezes incompatível com o ritmo do idoso. Fora do tempo atual, fora do mercado do trabalho, fora do imperativo do novo, desvalorizado em seu saber, em sua tradição, o idoso tende a experimentar o desamparo de maneira cruel. Ele acaba então sendo internado nesses asilos, né, que cumprem uma função de assistência integral, mesclando contradições de difícil solução para o ideário inclusivo de uma sociedade democrática. Então, essa eu acho que é uma questão importante, até para a gente pensar num futuro próximo, no qual muitos de nós vamos estar velhos, né? E como que a gente lida com isso, né? Acho que é uma reflexão, como eu digo, para todos nós, né? Que idosos nos tornaremos, né, vamos dizer assim, né? Será que como que vamos lidar com isso, né? Eu costumo dizer que, no meu entender, a sociedade ainda não está pronta para o envelhecimento populacional, que já é um processo que a gente observa no Brasil em particular, uma curva ascendente, né? Mas, enfim, né? Acho que estamos fazendo muitos progressos, né? Hoje nós temos até uma legislação, o Estatuto do Idoso, que é bem recente assim, na história, né? Mas assinala, né, os progressos que a nossa sociedade está fazendo, né? O trânsito, a gente já vê isso, vagas para idosos, né? Ah, as pessoas não respeitam, esse é outro problema, mas já tem a vaga, já é um caminho andado, né? Então eu acho que isso são sinais positivos também, né? Para não dizer que não falamos aqui de aspectos positivos também. E aqui eu vou entrar na pauta da velhice e do envelhecimento da subjetividade, né? Dá uma pausa na gravação e retomo na sequência.